seja bem-vindo a mais um Koinonia Play. Meu nome é Daisy e eu sou líder do Ministério de Dança da Igreja Koinonia. E hoje eu vim trazer uma palavra do Senhor ao seu coração. Mas antes, nós iremos fazer a oração pela igreja perseguida. A igreja perseguida são cristãos que compartilham da mesma fé que nós. E eles não têm essa liberdade que nós temos de adorar a Deus, de cultuar a Deus. Eles são pessoas que são perseguidas por causa do Evangelho. E muitas das famílias que seguem a Cristo, elas são separadas, os filhos separados dos pais. E hoje eu convido você a fazer uma oração por esses queridos irmãos. Senhor Jesus, nós oramos nesse momento pela igreja perseguida. Oramos, Senhor, por todas as famílias que vivem, Deus, em países onde o Teu Evangelho não pode ser pregado. Que o Senhor continue, Senhor, dando sabedoria e continue, Senhor, fortalecendo a fé desses irmãos. Deus, em nome de Jesus, que as mães que foram, Senhor, separadas dos seus filhos, os pais, Senhor, que foram separados da sua família, Senhor, que eles tenham, Senhor, a fé e a convicção de que te amar, Senhor, vale a pena, Jesus, e que eles possam, Senhor, Deus, em algum momento, se achegarem, Deus, e se reencontrarem, Pai. Cuide, Senhor, da necessidade de cada um. Cuide, Senhor, da vida de cada um, da sua saúde, Pai, em nome de Jesus. Nós oramos também, Senhor, pelo nosso país. Oramos também, Jesus, por Israel. Pai, que o Senhor esteja no controle de todas as coisas, Pai. Nós oramos e te agradecemos. Amém. E para você que quer nos ajudar o nosso ministério com as suas finanças, com as suas ofertas, nós vamos deixar o QR Code e todas as informações bancárias para que você possa contribuir, para que esse ministério possa propagar o Evangelho. Hoje eu queria fazer uma pergunta para você. E é uma pergunta bem simples e que eu tenho quase certeza que a grande maioria já se fez essa pergunta em algum momento. Você está preparado? Essa é uma das perguntas que nós nos fazemos, né? Porque muitas vezes acontecem situações na nossa vida onde nós pensamos que nós não somos capacitados, ou talvez pensamos que mas eu não tenho muito tempo de evangelho, né? Eu sou um novo convertido e por isso eu não tenho toda esta preparação para realizar uma tarefa, talvez, que alguém nos pede para fazer, ou até mesmo no nosso trabalho, na nossa casa. E aí a gente se pergunta, mas será que eu estou preparado? O nosso maior inimigo somos nós mesmos. Às vezes as pessoas nos olham de fora e elas identificam em nós muitas virtudes, mas às vezes nós não conseguimos conseguir identificar essas virtudes que temos dentro de nós, né? Os nossos bons atos, as nossas boas atitudes, e nós nos fechamos numa bolha aonde nós tentamos pensar que nós não somos capazes porque nós temos algum defeito, porque a nossa voz não é bonita, porque eu não sei fazer direito, os porquês, né? Então, a palavra que Deus colocou no meu coração, e eu quero discorrer ela um pouquinho com vocês, está em Romanos 12. Você pode ler depois com bastante calma, eu vou ler apenas alguns versículos, mas nós vamos discorrer e você vai entender que nós vamos mudar aquele ponto de interrogação da pergunta que eu fiz para você no começo. Você está preparado? Para um ponto de exclamação, aonde sim, você está preparado. E você vai entender que é muito mais simples do que você acha ou do que você imagina.
Porque nós paramos para conversar com pessoas e às vezes as pessoas falam assim, mas você tem esse dom, mas a pessoa ela é riquíssima em tantas coisas, em tantas atitudes, e são as pequenas coisas que nos levam aos grandes resultados. Tá? Então vamos fazer uma pequena leitura. Eu vou começar pelo versículo 2 de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Diz assim: não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A nossa vida com Deus, ela é feita de processos. Então você imagine uma escada, onde você está na parte de baixo da escada e você precisa subir até a parte mais alta. Assim é a nossa vida com Deus. Nós vivemos pequenos processos, é um degrau de cada vez, né? Então quando ele fala assim, não sede conformados com este mundo, a nossa primeira atitude quando nós ouvimos falar de Jesus é recebê-lo ele dentro do nosso coração. Então nós abrimos a porta do nosso coração, nós recebemos Jesus. E quando nós recebemos Jesus, nós já subimos um degrau dessa escada. E aí, Jesus, o Espírito Santo vai começar a trabalhar no nosso coração e nós vamos começar a identificar algumas coisas que fazíamos e que a gente vai ver que já não era tão legal, né? E quando Deus fala assim, não sedes conformados com este mundo, o que o mundo tem falado para nós nestes dias? Qual é a mensagem que o mundo tem passado? Uma mensagem de famílias destruídas, uma mensagem de quanto mais dinheiro eu tenho, melhor eu sou, de pessoas gananciosas, de vícios, de ideologias e de ideias que são distorcidas. Muitas coisas o mundo tem nos passado informações. E nós vemos que isso não é legal, que isso não é saudável para nós. Então nós já identificamos algo. Nós não somos conformados com esse mundo. Aí, no mesmo versículo, ele fala pela renovação da nossa mente. Quando nós falamos sim para Jesus, a nossa mente começa a ser transformada. Nosso coração, Jesus entra no nosso coração e ele gera na nossa mente essa transformação. Então, se antes eu achava que fumar era algo que não tinha importância, hoje eu já entendo que é um vício que pode ser que vai me fazer mal. Então eu posso parar. E é um processo de Deus que começa a acontecer na minha vida e eu começo a andar com Jesus e eu sou liberta desse vício. Então são esses pequenos processos, a renovação da nossa mente e todas essas coisas vão acontecendo aos pouquinhos, né? E no final, quando ele fala que nós precisamos, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós temos que entender no nosso coração que é como se Deus estivesse com as suas duas mãos assim, segurando tudo aquilo que ele tem para nós. E ele só está esperando a hora certa para nos dar, e ele está esperando que a gente peça, né? Nós precisamos pedir. Ele está disposto a nos dar, e tudo que ele tem para nós é bom, é agradável e é perfeito, não nos traz dor, né? Deus dá para nós, depois nos versículos que vão indo, né, dos 3 ao 8, ele vai falar, vou discorrer rapidinho e você pode depois ler com bastante calma, tá? Deus dá a cada um uma medida de fé. Então, queridos, o que eu recebo de Deus é baseado na minha fé. O que você recebe de Deus é baseado na sua fé. Mas entenda um princípio muito importante. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, não quer dizer que eu tenho mais fé que você.
Quer dizer que nós precisamos todos os dias nos alimentar da palavra de Deus. Nós precisamos buscar a Deus, nós precisamos ler a Bíblia, nós precisamos entender o que a palavra de Deus tem. Ela é viva, a palavra é viva e eficaz, ela traz transformação para as nossas vidas. E se a gente faz isso, esse processo de ler, de aprender, de buscar de Deus, mais a minha fé vai ser estimulada. E aí já está mais um segundo ponto que eu quero falar para você, que você está preparado. Sim, você está preparado para fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Porque quanto mais eu busco a Deus e quanto mais eu falo com Ele, mais eu me pareço com Ele. Então, queridos, dedique tempo. Dedique tempo com Deus, dedique tempo de ler a Bíblia, de ler a palavra. Nós temos 24 horas do nosso dia e se você conseguir dedicar 20 minutos, meia hora, 1 hora do seu dia, você vai ver que Deus vai fazer coisas extraordinárias na sua vida. A dedicação à palavra de Deus, ela é essencial. Isso vai refletir em muitas coisas, principalmente no nosso relacionamento com as pessoas. O nosso relacionamento com as pessoas. E aí você pode perguntar assim, mas Deise, o que você quer dizer com eu estar preparado? Você quer dizer você estar preparado para você ter um bom relacionamento com a sua esposa? Eu estar preparado significa eu estar lá no meu trabalho e eu ser uma pessoa que talvez sou acostumada a falar muitos palavrões e eu passar a não falar mais. Você percebe que são pequenas mudanças, nós não precisamos de grandes mudanças na nossa vida para fazer aquilo que Deus quer que façamos. Então sim, mais uma vez eu vou falar várias vezes isso para você. Sim, você está preparado, porque você já tem Jesus no seu coração e a mudança é certa, com certeza. Aí, do versículo do 3 ao 8, né, ele fala que nós precisamos entender que fazer parte de um corpo que é vivo, que se movimenta para fazer a vontade de Deus. Então, do 3 ao 8, você vai ver algumas formas de que nós precisamos estar, sim, ligados ao corpo de Jesus. Você precisa fazer parte de um corpo, porque a Bíblia fala que o corpo de Cristo, cada um faz determinadas coisas. Uns são chamados para uma coisa, outros são chamados para outra, mas todos nós que estamos inseridos no corpo de Cristo somos chamados para fazer alguma coisa. Então, queridos, se dedique, sirva, sabe? Abençoe outras pessoas, vive em comunhão, esteja próximo das pessoas que podem te ajudar, que podem te trazer uma palavra de consolo, uma palavra amiga. Nossa igreja, ela é um referencial de pessoas que amam servir a Deus, né? Nós temos esse slogan na nossa igreja, quem serve vê Deus. Isso é porque isso é algo que é muito forte em nós. Então, que você sirva, que você esteja próximo de pessoas que possam servir e que você você oferte o tempo que você tem para estar aqui conosco, para nos ajudar, para fazer as coisas para Deus. Eu tenho certeza que a sua vida também será abençoada quando você entender também este princípio de servir a Deus e fazer parte de algo grande. Talvez você ache, mas eu só vou servir ali na cantina, ou eu só vou ajudar a servir os pratos das pessoas, mas às vezes você vai olhar para uma pessoa, você vai dar um sorriso e esse sorriso vai fazer a diferença na vida daquela pessoa. E mais uma vez eu volto a dizer, pequenas coisas, são as pequenas coisas que vão nos levar a grandes resultados. E sim, você é capaz de fazer todas essas coisas. Amém? Aí nós vamos seguir da parte do versículo 9 ao versículo 20. E nessa parte do 9 ao 20 é uma pequena lista de situações ou coisas que acontecem na nossa vida e que a gente pode ter assim, fazer uma reflexão.
dessas coisas, né? Eu vou ler algumas aqui bem brevemente para a gente já se encaminhando já para a parte final da nossa palavra. Então, uma das coisas que ele fala aqui é de um amor sem hipocrisia, de ser amigável, não ser negligente nas atividades, servir ao Senhor na igreja, na sua casa, no seu trabalho. Não seja negligente às atividades, às coisas que Deus coloca na sua mão para fazer. Faça com amor, faça sem esperar nada em troca. Né? Às vezes a gente pode fazer as coisas com um coração errado, né? De querer receber algo em troca, mas faça de bom coração, faça para o Senhor. Tá? Alegrai-vos na esperança, seja paciente na tribulação, né? A nossa vida com Deus, eu sempre falo que a nossa vida com Deus ela não é uma vida micro-ondas, né? Que a gente precisa fazer uma oração agora de manhã e daqui a 5 minutos a coisa tem que acontecer, né? Nós não é assim que funcionam as coisas com Deus. Nós entendemos que nós vivemos esse processo, nós temos a nossa escadinha para subir, cada processo, um degrauzinho que a gente sobe, e no momento certo, Deus faz as coisas que precisam ser feitas. No mundo nós vamos passar por aflição, mas Ele fala que nós precisamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então, persevere, seja uma pessoa perseverante e tenha paciência, né, naquilo que na sua tribulação, porque todos nós temos problemas, né, querido? O dia que nós não tivermos problemas, nós estaremos na glória com o Senhor. Então todos nós temos situações, temos dificuldades onde a gente vê que é mais difícil a gente passar, mas em todas elas Deus está conosco. E tenha mais um pouquinho de paciência, porque é uma fase, é um período e vai passar, né? Tudo passa, né? As estações passam, o verão vem, o inverno vai, a primavera chega, o outono vai. Então as estações da nossa vida também não é diferente, né? Estações vêm, outras vão, e isso faz parte da nossa vida com Deus. Seja dado a hospitalidade, seja uma pessoa hospitaleira, receba pessoas, né? Dedique tempo para estar com essas pessoas. Abençoe quem te persegue. Talvez essa é uma das coisas, para mim, mais difíceis de abençoar, porque às vezes nós temos nós somos pessoas mais irritadas, como é o meu caso, então nós precisamos aprender a ter, né, usar o nosso domínio próprio e abençoar aqueles que nos perseguem. Se alegre com quem se alegra, chore com quem chora, não deseje uma posição, se identifique com o humilde. Pensamos que precisamos ter um título para fazer as coisas. Às vezes nós pensamos, mas eu não vou ajudar tal pessoa em uma determinada situação porque eu não tenho esse título, né? Eu não vou ajudar, vamos colocar, né, no nosso ministério que é das artes, da dança. Às vezes nós precisamos de mão de obra para arrumar fazer um teatro, arrumar alguma coisa num palco, no dia da apresentação. E às vezes as pessoas falam assim, não, mas eu não vou ajudar lá porque eu não sei dançar, ou porque eu não tenho uma boa oratória, eu não sei falar bem e tal. Mas às vezes nós precisamos só da sua ajuda para nos ajudar a montar um cenário, para deixar tudo mais bonito. E isso faz uma grande falta muitas vezes, né? E aí a gente volta novamente na questão do serviço, né? Que a gente precisa servir, independente se a gente tem ou não um título de líder, de pastor, de missionário, de profeta, enfim, né? Para Deus cada um deu um dom, para Deus deu cada um a sua palavra, para que você caminhe nela, mas o ato de servir é para todos. Amém? Não retribua a ninguém o mal por mal, e se possível, viva em paz com todos. Não dê lugar à raiva. Então, do 9 ao 20, estão todas essas descrições. Eu
falei brevemente, né? Mas você pode meditar sobre cada uma delas, identificar na sua vida aquilo que você tem mais dificuldade ou não, colocar isso tudo aos pés de Jesus e pedir ajuda, a graça, a misericórdia do Senhor e dizer: Senhor, eu preciso muito da sua ajuda, eu preciso de Ti, me ajuda, né, nisso, eu estou falhando nisso, estou falhando no relacionamento com o meu marido, estou falhando no relacionamento com os meus filhos, no meu trabalho eu estou sendo um pouco grosseira com aquela pessoa que às vezes não se identifica muito comigo, né? Peça ajuda ao Senhor. É difícil fazer tudo isso? Sim, é difícil. Quando eu vejo, eu já estourei com meu marido, quando eu vejo, eu já fui grossa, já falei uma palavra grosseira para aquela pessoa que trabalha comigo. Às vezes, né, nós nos perdemos, mas o Senhor está sempre conosco, e eu tenho certeza que se nós estamos debaixo daquilo que Jesus quer de nós, Ele vai nos ajudar sim, e vai nos deixar, nos fazer passar, né? E talvez você pode observar, como eu falei no começo, nós criamos muitas vezes uma bolha em volta de nós, aonde nós falamos que a gente não nasceu para isso, a gente não foi feito para fazer aquilo. E eu quero contar uma breve experiência para vocês. E essas pequenas coisas que a gente coloca, essas imposições negativas que a gente coloca sobre a nossa vida, não são de pessoas de fora que colocam sobre nós, somos nós mesmos que colocamos sobre nós. E às vezes a gente fala assim, mas eu só posso estar pronta quando eu estiver com a minha vida toda estabilizada, com tudo certinho. Mas nós vimos aqui até agora, nós lemos praticamente quase todo o nosso capítulo e em nenhum momento a palavra de Deus fala que para nós sermos pessoas que seguem a Jesus e são diferença na vida de outras pessoas, em nenhum momento essa palavra fala que para a gente servir a Deus nós precisamos ter riquezas. Você não precisa ter riquezas. Você não precisa pensar que para você estar pronto para fazer algo para Deus, você precisa ser uma pessoa rica, ter muitos bens, ter muitas posses. Isso sim é algo que Deus vai te proporcionar, porque Ele fala que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Ele pode sim te proporcionar riquezas, mas Ele não quer que você espere estar rico para você fazer alguma coisa. E as pequenas experiências são as experiências, os testemunhos que a gente mais pode olhar para dentro de nós e ao nosso redor, na nossa casa, no nosso lar, no nosso trabalho, e identificar como pequenas vitórias e como pequenos degraus que nós vamos subindo na nossa vida com Deus, na nossa vida diária com Deus. Eu sempre achava, foi uma época um pouco difícil onde eu pensava assim, meu Deus, mas tá tudo estragando aqui dentro de casa, né? É aquela fase onde estraga o liquidificador, aonde estraga a máquina de lavar, aonde tudo vai estragando, né? E aí nós estávamos um dia em casa e assim fui acender a luz do banheiro e a luz não acendeu. Jesus, ô fase essa nossa, né? Mas assim, chamamos a pessoa que iria lá para fazer iria consertar e tal. E aí eu olhei para ele e falei assim, meu Deus, mas faz tão pouco tempo, olha a minha hipocrisia, né, queridos? Faz tão pouco tempo que a gente colocou essa luz aqui e já queimou. Aí ele olhou para mim assim, mas Daisy, quanto tempo faz que essa luz está instalada aqui? Aí eu olhei para ele e falei assim, faz desde que a gente tá morando aqui, já vai fazer uns 8 anos. Ele olhou pra minha cara e ele deu risada. Ele disse assim, você sabe quanto tempo essa luz dura? Ela tem uma média de vida? Daí eu olhei pra ele e falei, não, essa luz ela dura em média 1 ano, 1 ano e meio. Daí era a luz do banheiro, queridos, né? Era né, a diferença de temperatura, do quente, né? O vapor do chuveiro, enfim. Ele falou, isso aqui já era para estar já assim no máximo 1 ano, 1 ano e meio. E você tá me falando que isso durou 8 anos. Então, quando ele me falou aquilo, eu me senti extremamente envergonhada. Extremamente envergonhada, porque eu ainda reclamei e murmurei. E nós estamos falando de uma pequena lâmpada,
uma pequena lâmpada que era para ter uma vida útil de 1 ano e meio e durou na nossa casa 8 anos. Então, queridos, peça para Deus mudar, ampliar a sua visão. Sabe, às vezes nós passamos momentos onde a gente reclama bastante de muitas coisas, mas nós temos tantas outras coisas para agradecer a Deus. Tantas outras coisas. E para encerrar, eu quero dizer para você que sim, você está preparado. Não mais aquela pergunta que eu fiz no começo. Você está preparado? Que você tenha essa convicção hoje que sim, eu estou preparado. Porque no último versículo, versículo 20, fala assim: não seja vencido pelo mal, mas vence o mal com o bem. Você está preparado para fazer o bem nessa terra. Você está preparado para levar o amor de Jesus a outras pessoas. Você está preparado nas suas pequenas atitudes mostrar e levar o amor de Jesus. E aí sim, você vai ver as grandes coisas que o Senhor tem para fazer na sua vida e através da sua vida. É simples, nós precisamos só ter Jesus no nosso coração. E isso eu tenho certeza que você já tem. Então que esta palavra traga para você esperança e que você possa realmente olhar para dentro de você e dizer assim, com toda convicção: sim, eu estou preparado para viver aquilo que Deus tem para mim. Eu estou preparada para mudar a vida de pessoas. Eu estou preparada para mudar a vida da minha família, para mudar a história da minha família, a história e a vida de todos aqueles que estão ao meu redor. Eu estou preparado. Que o Senhor te abençoe e que você seja grandemente abençoado, poderosamente abençoado por essa palavra e que ela possa gerar muitos frutos na sua vida, em nome de Jesus.